Eu trabalhei em uma pequena lanchonete local por um ano, nos meados de 2019. Era apenas um restaurante normal e eu era garçom por lá. O lugar fechava às 10 todas as noites, mas, meu turno na verdade terminava às 11 porque eu tinha que limpar todas as mesas na sala dos fundos, antes de ir para casa. Era uma noite normal. Iria fechar sozinho novamente e eu simplesmente tranquei as portas às 22 horas como de costume. Comecei a limpar as mesas, mas depois de apenas alguns segundos, várias batidas fortes vieram da porta da frente. Isso me fez dar um pulo. Ao olhar, vi um homem parado, ali olhando pela porta de vidro. Eu falei alto dizendo que o lugar já estava fechado. Durante a noite, isso já havia acontecido antes, então, não foi grande coisa. Mas, o cara ficou lá, parado. Como se ele não tivesse entendido. Eu me aproximei da porta e disse: "Desculpe, a loja fechou, não vamos receber mais pedidos esta noite." Falei ainda mais alto desta vez, então, sabia que ele tinha me escutado. O cara me olhou por um segundo com uma feição sem expressão antes de dar um leve sorriso e se virar. Enquanto ele se afastava, pensei que ele pudesse estar bêbado ou algo assim, mas, esqueci disso depois de alguns minutos e continuei com meu trabalho. Terminei de limpar todas as mesas e comecei a limpar o balcão da frente, quando vi pelo canto do olho uma figura se movendo em direção à porta da frente e batendo novamente. Era o mesmo cara de 15 minutos atrás, parado do lado de fora, olhando para mim pela porta. Eu nunca tinha passado por uma situação desse tipo, que alguém fizesse algo assim. Eu estava mais irritado dessa vez. Levantei ambos os braços como se estivesse fazendo um gesto do tipo: "O que você está fazendo?" O homem, ainda olhando para mim, bateu de novo na porta. Eu disse a ele com uma voz muito alta e severa que estávamos fechados e que ele precisava ir embora. Dessa vez, ele parecia muito incomodado com o que eu tinha dito. Parecia tenso. Então, deu um pequeno empurrão na porta, como se quisesse testar se ela estava realmente trancada ou não antes de ir embora. O que diabos há de errado com aquele cara? Disse a mim mesmo em voz alta, enquanto caminhava em direção às janelas da frente, para ter certeza de que ele estava saindo da área. Não o vi em nenhum lugar do estacionamento, então, imaginei que ele tinha ido embora para sempre. Verifiquei a hora e fiquei um pouco irritado, pois, já era mais tarde do que eu esperava, mas, assim como comecei a caminhar até o balcão, um estrondo repentino veio da porta dos fundos do restaurante. Congelei. Pois não tinha certeza se a porta dos fundos estava trancada ou não. Alguns segundos depois, ouvi novamente as portas dos fundos baterem repentinamente. Sabendo agora que as portas estavam trancadas, precisava sair enquanto ainda tinha a chance. Saí correndo pela porta da frente e entrei no meu carro. Liguei para a polícia o mais rápido que pude. Depois de 1 ou 2 minutos, pude ver pela janela do restaurante, quando o homem apareceu e começou a olhar pelo estabelecimento, tentando abrir a registradora. Mas, acho que desistiu depois de algumas tentativas, e então, desapareceu nos fundos da loja. Quando a polícia chegou, eles se certificaram que o homem havia sumido e colheram meu depoimento. A porta dos fundos tinha grandes amassados e a maçaneta da porta estava quase completamente destruída. Claramente, tendo sido espancada com um martelo ou algo pesado do tipo. Mas, fora isso, não houve muitos danos, ou mesmo qualquer coisa roubada além do pote de gorjetas que nós mantínhamos no balcão da frente. Acho uma loucura que algumas pessoas estão dispostas a fazer esses tipos de coisa por apenas algumas moedas. Quem sabe o que ele teria feito, se eu tivesse ficado no caminho dele. Eu passei a maior parte dos meus 20 anos, trabalhando numa loja de variedades como estoquista. Basicamente, repondo e organizando os produtos das prateleiras o dia todo.
depois de alguns anos, acabei conseguindo um emprego em uma loja de animais, onde pegava uma pequena van cheia de caixas todos os dias e dirigia até todas as lojas da região, basicamente, abastecia suas prateleiras, e depois deixava a van no armazém quando terminava o meu expediente. Porém, eu pegava a van às 14 horas, e só devolveria por volta da meia-noite. Mas a maioria das noites, demorava um pouco mais, e eu sempre tinha que fazer de 1 a 2 horas extras por noite. Isso não era um grande problema para mim, porque com as horas extras, eu estava ganhando um bom dinheiro. Mas, pelo horário do meu turno, fazia com que ter uma vida normal fosse um pouco mais difícil. De qualquer maneira, eu já fazia isso há vários meses, e era como qualquer outro trabalho do ramo. Já era por volta das 23 horas, e eu estava indo para a última loja, o que significava que provavelmente não voltaria ao armazém até 1 hora da madrugada. Obviamente, as lojas de animais fechavam por volta das 21 horas. Então, eu sempre seria a única pessoa por lá. Havia uma pequena doca na parte de trás, onde eu poderia estacionar minha van, e depois, pegar meu carrinho e levar as caixas. Parei como de costume e destranquei a porta do prédio. Juntei 3 grandes pilhas de caixas e comecei a mover cada caixa para o corredor ao qual o produto pertencia. Quando ouvi um pequeno baque vindo da frente da loja. Olhei para cima e fiquei em silêncio por alguns segundos e depois voltei ao meu trabalho, já que não ouvia mais nenhum barulho. Às vezes, ficava assustado quando estava trabalhando sozinho nas lojas à noite. Mas, eu me acostumei com o passar do tempo. Quando os prédios estão silenciosos, você pode ouvir sons que normalmente não são ouvidos devido à movimentação. Ar-condicionado ligando e desligando, estalos de metais e madeira, até mesmo o telhado. Então imaginei que o barulho era apenas mais um som aleatório que o prédio fazia. Terminei de descarregar as caixas nos corredores e comecei a abri-las e estocar os produtos. Provavelmente já estava na metade. Já estava há uns 45 minutos lá dentro, quando ouvi um som distinto. Uma única tosse ecoando pelo prédio silencioso. Congelei olhando para a frente da loja novamente. Pude sentir meu coração disparar instantaneamente. Estava absolutamente apavorado que alguém pudesse estar aqui comigo. Ninguém deveria estar no prédio a essas horas, e se não tivesse mais intenções, teria dito alguma coisa quando entrei. Depois de esperar por quase 1 minuto, lentamente e silenciosamente, comecei a caminhar em direção à porta dos fundos. Assim que consegui sair, fechei a porta e tranquei. Me sentindo mais seguro agora que havia entrado na minha van, peguei o telefone e liguei para a polícia. Assim que fiz isso, ouvi passos correndo em direção à porta que acabara de sair, seguido pela maçaneta se movendo levemente. A porta estava trancada com a chave. Então, eu sabia que quem quer que fosse, não conseguiria abrir. Mas, ainda assim, era assustador, e fez minha adrenalina começar a aumentar. Então, batidas fortes e possivelmente até chutes vieram do outro lado da porta. O homem começou a gritar, implorando para que deixasse ele sair. Eu podia ouvir a raiva em sua voz. Não respondi e corri para longe e continuei a chamar a polícia. Enquanto ainda estava no telefone, o homem xingava repetidamente, batendo agressivamente na porta tentando abri-la. Quando a operadora disse que a polícia estava a caminho, me afastei com a van de perto e aguardei. Eu sei que deveria ter agido com mais segurança e ter dirigido para longe. Mas, parte de mim queria ter certeza que esse cara não escaparia até que a polícia tivesse chego. Felizmente, eles chegaram até que bem rápido. Os recebi na entrada e entreguei as chaves. A porta agora estava silenciosa. 3 policiais entraram e alguns minutos depois, saíram com um homem algemado. Ele foi encontrado com uma faca bem grande. Mas, nada mais. Acho que essa é a parte mais estranha disso tudo. Imaginava que ele pudesse estar na loja para roubar, mas estava apenas escondido com uma faca. Não tinha nada em posse que pudesse ter roubado e eu nunca tinha visto aquele homem, então, não imagino que ele estava lá para me machucar.
Mas no fim, parece ser a única explicação. É assustador pensar que eu poderia estar a poucos metros de algo fatal. Pelo menos agora, depois que tudo passou. Não preciso me preocupar com quais eram suas reais intenções naquela noite.